Há algum tempo vem sendo discutido, o processo eleitoral que é feito no Brasil, principalmente os voltados ali ao legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais. O processo é um pouco complicado, muita gente não entende. Se puder dar uma olhada aí nos vídeos anteriores, tem um que a gente fala especificamente sobre isso. Mas aí vem o questionamento: se mudarmos, quais alternativas nós temos ao processo que é utilizado hoje? Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre política. Meu nome é Maicon e neste vídeo nós vamos conversar sobre formas alternativas de eleições. Então, a eleição é um processo fundamental, principalmente para nós que vivemos em uma democracia. Nós temos ali o direito de escolher os nossos representantes que vão ali por um certo período, Nosso país, o padrão são 4 anos. Mas nós temos, por exemplo, senadores que têm mandato de 8 anos. Mas, por padrão, 4 anos, tanto para prefeito, governador, presidente, vereador, deputado estadual, deputado federal. Então, quais são as alternativas que nós poderíamos utilizar ao processo que é utilizado hoje? Então, nós temos aí outras formas que nós poderíamos utilizar de eleições. Quais são elas? Neste vídeo nós vamos falar sobre essas formas. Um sistema que é muito cogitado para substituir o atual, é o distrital, o sistema majoritário. Então, como que ele funciona? A gente divide as regiões, tá? Nós temos, por exemplo, vou escolher para um estado, os representantes para um estado, dividiria esse estado em regiões e cada região elegeria o seu representante. Então, por exemplo, nós temos aqui no caso Minas Gerais, temos ali 60, quase 70 deputados estaduais, dividiríamos o estado em 70 porções, e cada porção elegeria o seu representante e traria ali, trabalharia em cima das demandas da região e representaria, junto com os demais, o estado, a população do estado. O mesmo pode ser feito, logicamente, dentro de uma cidade, por exemplo, dividir ele em distritos, em micro-regiões, para que cada um possa eleger o seu representante. Essa votação, no caso, seria majoritária, já que foi distribuído ali em regiões, cada um lançaria os seus candidatos e seria eleito, dentre esses candidatos dentro da região, que foi dividida. Tem 50 candidatos para uma região. Desses 50, seria eleito um para representar essa região como um todo. Dessa forma, iria o mais votado, Então, essa é uma forma alternativa. Temos também o sistema proporcional, que é o que é utilizado hoje em dia. No caso, uma mudança não faria sentido, a gente falar dele, mas cabe destacar. O que é essa proporção? É de acordo com a quantidade de votos que um partido recebe e dentre eles vai os mais, dependendo da quantidade de vagas que o partido consegue, de acordo com a votação que os candidatos têm. Se o partido, a soma dos votos de todos os candidatos do partido atingiu um valor suficiente para eleger 5 candidatos, por exemplo, os 5 mais votados são os que vão ser eleitos. Então, essa é a forma que é utilizada hoje em dia. Tem um vídeo específico falando sobre essa forma. Você dá uma olhada aí, você vai entender bem como que funciona. Mas essa é a que é utilizada hoje em dia. Nós temos também o sistema misto, que faz uma mescla entre as duas formas. Pode ali, por exemplo, ser feita a seleção posso dividir o estado em micro-regiões, regiões menores, e dentre essas regiões eleger os candidatos, mas a forma de votação ser feita através da proporcional. Por exemplo, pode ser feito de formas diferentes também. Mas a questão do misto é que traz um pouco das duas formas, do majoritário, o distrital que a gente falou, e também do proporcional que é utilizado hoje em dia. Então, este misto pode trazer essas duas formas. O misto, na verdade, não tem uma forma engessada. É uma mistura, o misto se refere a isso, é uma mistura dessas duas formas que existem aí, que são consideradas mais adequadas para fazer a eleição dos representantes do legislativo. Então, o sistema misto também é uma possibilidade, se realmente formos fazer
uma mudança quanto ao sistema eleitoral do legislativo, essa é uma possibilidade. É bom, né, a gente trazer, pelo menos como curiosidade, o sistema eleitoral americano, como que funciona. Lá, cada estado é uma federação, né, de a forma mais pura, vamos dizer assim. Cada estado tem uma forte independência com relação aos demais. A inter-relação entre eles, que forma o país, vamos dizer assim, está relacionada a assuntos mais complexos, mais delicados, defesa nacional. Então, assim, logicamente o presidente tem um poder muito grande, né, mas está limitado, cada estado tem uma independência maior. Nós também somos uma federação, porém há uma ligação, há um poder muito grande à União, tanto que o presidente tem uma forte destinação de recursos, por exemplo, a questão das emendas parlamentares, é um assunto que a gente vai falar mais a fundo. Então, o nosso país, a gente tem um sistema eleitoral diferente, né, do americano, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, como que funciona? Cada estado, ele tem um peso na eleição. É feita a votação em um estado dos Estados Unidos, por exemplo. E nessa votação, um dos candidatos a presidente foi o mais votado, ele leva os votos dos delegados, que a gente chama. Então, a vitória nas urnas em um estado leva a totalidade dos delegados deste estado. Então, por isso que às vezes a gente vê nos comentários, tal presidente foi eleito, mas ele não foi o mais votado em questão numérica no total. Mas por quê? Talvez ele tenha uma votação muito forte, né, em alguns estados, que proporcionam votos muito grandes de delegados, uma quantidade de delegados muito grande. Esse sistema é complicado por uma questão. Por exemplo, se tem um estado em que um dos candidatos a presidente tem um voto a mais do que o outro, esse que teve um voto a mais leva todos os votos, todos os delegados, né? Então, todos os delegados se posicionam em apoio, vamos dizer assim, a este candidato que teve mais votos. Se o outro candidato a presidente, por exemplo, em um outro estado, teve lá 90% dos votos, ou seja, uma vantagem muito grande com relação aos outros, ele também vai levar a totalidade dos votos dos delegados deste estado. Porém, perceba, em um caso, um teve 90% dos votos, o outro, o candidato teve um voto a mais. E, digamos assim, se os dois estados são mais equilibrados, por exemplo, os dois dão, 5 delegados, né? Um teve um voto a mais, o outro teve 90% dos votos, mas os dois estados, cada um proporciona 5 votos de delegados, os dois vão ter 5 votos de delegados. Da mesma forma, mesmo um tendo muito mais votos que o outro, o sistema lá define que seja dessa forma. Então, tem estados lá que tem um peso muito grande, que dá uma grande quantidade de delegados muito grande, alguns proporcionam, né, quantidades menores, mas cada um tem o seu peso, né, e é assim que é feita a votação lá. Comparando com o sistema americano, né, comparando com o brasileiro, outro fator que chama a atenção é a questão da obrigatoriedade, né? No sistema americano não há a obrigatoriedade, você não é obrigado a votar nas eleições, tá? A pessoa não é compulsório, tá? A pessoa escolhe se quer ir votar ou não, faz o cadastro e faz a votação. Tranquilo. Não sofre nenhuma consequência pelo fato de não ter votado em uma eleição, por exemplo. Já no sistema brasileiro, o voto é obrigatório. Então, a pessoa que não vota, ela recebe ali algumas sanções, né? Recebe punições, recebe uma multa, a multa é leve, mas a questão de ter que regularizar a sua situação acaba sendo um incômodo que é gerado mais do que a multa em si. Então, mas em questão, por exemplo, a pessoa não votou e precisa de algum auxílio ligado ao governo, ele vai ter dificuldade de ter acesso a esse serviço que está precisando. Então, há uma punição para as pessoas que não votam. Por isso que a gente fala que o sistema brasileiro, o voto é obrigatório. Todos entre 18 e 70 anos são obrigados a votar. De 16 a 18 e de 70 em diante,
é um voto facultativo, a pessoa escolhe se quer votar ou não, e não recebe nenhuma punição caso não vote, né, nesse intervalo ali, nesse período, entre 16 e 18 e de 70 em diante. Então aí é um voto facultativo. No Brasil só acontece para essas idades aí. Nos demais é obrigatório e a pessoa recebe sanções, punições por não ter votado. Então aí a gente tem a diferença do sistema facultativo e do sistema obrigatório de votação. Embora seja um processo às vezes até chato de se fazer, né, a questão das eleições, as pessoas ali mudam até de comportamento, cria-se rivalidades desnecessárias, né? As pessoas às vezes tratam a eleição como se fosse um jogo de futebol, né? Um tal fanatismo, as pessoas se transformam, mas é um processo necessário. É algo que é importante acontecer para que nós escolhamos nossos representantes para os próximos 4 anos, por exemplo. Então, embora seja todo esse agravo, toda essa complicação, todo esse gasto pesado, né, para a máquina eleitoral ali, o fundão eleitoral movimenta muitos bilhões de reais, dinheiro que talvez poderia ser empregado de uma forma muito mais útil à sociedade, fosse destinado à educação, né, à evolução ali de uma estrutura educacional, da saúde, do sistema produtivo, de infraestrutura, mas não, é destinado à manutenção da máquina eleitoral funcionando. Então, é complicado, mas a escolha desses representantes é necessária, principalmente num ambiente de democracia que nem a gente tem no Brasil. Então, embora tenhamos toda essa questão, né, às vezes a gente se revoltar com esse sistema político, é fundamental. A questão da revolta que a gente tem que gerar não é com a questão da eleição em si, com a política em si, mas com as nossas escolhas que nós fazemos, os representantes que vão tomar as decisões por nós. Então, é fundamental que quando chegar o período eleitoral, aproveitando a deixa, escolha de forma consciente, escolha quem você acha que vai te representar e vai fazer um bom trabalho. O dinheiro que está sendo usado ali não é do gestor, não é do legislador. Esse dinheiro que é utilizado, esses recursos que são utilizados, são impostos pagos pela própria população. Então é essencial que a gente cobre e exija que esse dinheiro seja usado da melhor forma possível, que gere o melhor benefício possível para toda a população. Não podemos continuar batendo palma para gestor que faz mau uso do recurso público e a gente acha que ele fez o melhor que podia ter feito. Não, o recurso ele é escasso, ele é raro, ele é custoso para conseguir. A gente tem que fazer um sacrifício muito grande para abrir mão desses impostos caros que a gente paga. Então a gente tem que exigir que o melhor retorno seja dado para o uso desses recursos que são escassos. Não há dinheiro ilimitado, não pode haver dinheiro ilimitado. O impacto sobre a inflação, que a gente conversou aí sobre inflação já, o impacto sobre a inflação, quando a gente trata de dinheiro de forma ilimitada, é muito grande e isso prejudica a própria população. Então a gente tem que usar o recurso público de forma consciente, de forma responsável, para que a gente possa então gerar um ambiente melhor para todos. É muito complicado também quando a gente trata a política com essa forma de rivalidade, porque quem chega ao poder quer se vingar ali dos que não estão, dos que não o apoiaram, e acaba prejudicando a população. Não diretamente, talvez, os que apoiaram, mas indiretamente prejudica-se. Que gera um ambiente viciado e que acaba prejudicando a todos no longo prazo. Pensando também, né, aqui no Brasil, inclusive, foi cogitado há algum tempo, há movimentos nesse sentido, para o retorno, por exemplo, da monarquia. Um sistema ali onde uma pessoa comandaria o país com poderes absolutos. Ou um monarca, um rei, ou um ditador ou um imperador. Então, há movimentos nesse sentido em nosso país. Nesse caso, não há ali uma eleição, a não ser que passemos ali para o sistema parlamentar, assim como existe, né, lá, por exemplo, na Espanha, no Reino Unido, país que há um monarca e há também legisladores que complementam as ações desse. Então, mas só a título de curiosidade, não é um sistema eleitoral necessariamente, né? Pode sim ser implantado, mas o sistema que seria alternativo à eleição feita seria, por exemplo, adotarmos a forma de monarquia, tendo ali uma pessoa que não é mais escolhida, não é mais votada pela população, mas que teria ali os poderes para exercer as funções que são feitas, por exemplo, um presidente, um governador ou um prefeito, hoje em dia. Então, é uma possibilidade.
Não vejo como a mais viável, mas é uma possibilidade, sim, ao sistema eleitoral que é usado hoje em dia. Então, o assunto que eu queria conversar hoje era este, sobre as alternativas que nós temos, né? Existem outras formas, podem ser criadas outras formas de eleições, mas essas são as que são mais usadas hoje em dia, no mundo afora, e a possibilidade de a gente escolher uma dessas existe, quem sabe? Passa muito pelo próprio sistema, o tão falado sistema, escolher a forma, se vai haver uma alteração na forma de ser feita a eleição ou não, certo? Pelo andar da carruagem que nós vemos hoje em dia, dificilmente mudaria. Existe, né, a necessidade de haver um choque muito grande, principalmente por parte da população, para que uma mudança, conforme a gente espera, seja feita. Então é necessário, então, que a própria população mobilize e manifeste essa intenção. Enquanto deixar ali pelo próprio sistema, né, decidir a forma que vão ser eleitos, provavelmente não haverá mudança nesse sistema. Mas tem aí as nossas possibilidades, as nossas alternativas. Citar também o caso das eleições na Europa. Lá, cada país tem, né, a sua independência, tem o seu próprio sistema de governo, mas há também um parlamento europeu, que ajuda na tomada de decisões dos países. Então, cada país tem ali a eleição dos seus representantes, que vai ali defender, né, cada um o ponto de vista de cada população dos países que fazem parte da União Europeia, e, né, a eleição varia. Tem alguns casos que acontecem em um único dia, tem alguns que acontecem dentro de 5 dias, varia muito de acordo com o país, mas, por via de regra, há um período em que é destinado para essa eleição e cada país faz ali, dentro de suas possibilidades, a escolha. Então, cada país tem a sua liberdade política, tem ali a sua forma de governo do seu país, e eles indicam e escolhem os representantes de cada país dentro do Parlamento Europeu para representar e tomar as decisões de cada população no que for mais interessante. São fundamentais, inclusive, para decidir o próprio caminho do euro, o caminho das políticas nacionais ali dentro dos países que fazem parte da União Europeia. Então, há esse caso também. Fica mais, né, a critério, no sentido do voto regional, né, distrital, já que cada país elege seus representantes, cada representante vai representar e, né, manifestar a vontade de seu país. Então, vai mais nesse sentido. Então, na Europa, por exemplo, acontece dessa forma, como representante do bloco como um todo, do continente, de quem faz parte da União Europeia. É bom destacar, né, que cada país tem, assim, o seu próprio sistema político, seus próprios representantes, o seu próprio presidente, por exemplo, ou o seu monarca, que tem vários casos na Europa, mas eles indicam e elegem representantes para representar a população europeia dentro do Parlamento Europeu. Então, tem um parlamento do próprio país e tem um Parlamento Europeu, que engloba todos eles, que tomam as decisões referentes ao bloco como um todo. Então, esse vídeo era para a gente falar um pouco sobre esses sistemas eleitorais disponíveis, quais são as alternativas para nós, por exemplo, se houver a necessidade e a vontade de mudar o sistema que é utilizado hoje em dia. Nós temos essas possibilidades. Se você achou interessante esse vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Deixe o seu comentário aí também, do que achou do vídeo, se ficou alguma dúvida, deixe as dúvidas aí no comentário, a gente vai dar uma olhada. E vamos buscar sempre, dentro do possível, responder. Se for preciso a gente fazer um vídeo mais aprofundado sobre algum assunto, estamos aí para isso, tá? E também compartilhe para alguém que você acha que vai achar interessante esse assunto, esse tema, para que essa pessoa também tenha acesso a esse material. E pedir também, ativa o sininho aí, para ter acesso a todo o conteúdo que a gente for postando, para a gente continuar essa conversa. A gente tem muito a conversar ainda. Espero por você e até a próxima.